Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. E hoje nós teremos a participação na apresentação do professor Dr. Valdo Barcelos, que é professor titular no Centro de Educação, membro efetivo da Academia Santamariense de Letras, ocupando a cadeira número 26, patrono Ciro Martins, e membro efetivo da Academia Internacional de Letras, Artes e Ciências, ocupando a cadeira número 102, patrono Paulo Freire. Aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevistas com os convidados, que são super especiais. Hoje o nosso convidado é o professor Dr. Orlando Fonseca. O professor Orlando nasceu em Santa Maria em 7 de outubro de 1955. Professor titular aposentado da UFSM, onde atuou por 31 anos na área de produção textual nos cursos de Comunicação Social e Letras. Doutor em Teoria da Literatura pela PUC-RS e mestre em Literatura Brasileira pela UFSM. Exerceu o cargo de secretário da Cultura de Santa Maria no período de 2001 a 2004, pró-reitor de graduação na UFSM de 2010 a 2013, patrono da Feira do Livro de Santa Maria em 2005, cronista do Jornal Diário de Santa Maria e site claudiomirpereira.com.br. Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, presidente do coletivo Memória Ativa. Escritor, tem vários livros publicados e prêmios literários, entre eles o Adolfo Eisen, da União Brasileira de Escritores, pela novela Da Noite para o Dia. Professor Orlando, seja muito bem-vindo. Professor Valdo, muito bem-vindo. Obrigado, Maria Aparecida, pela essa oportunidade. Eu estava quieto no meu canto e para falar de mim, né? Porque nos últimos anos eu tenho exerci as atividades, como tu disseste, desse Conselho de Política das Políticas Culturais de Santa Maria, por um período, 2 períodos, inclusive. E atualmente eu estou, desde 2018, no coletivo Memória Ativa, e normalmente quando eu tenho me manifestado sobre as demandas e sobre as ações do coletivo Memória Ativa. O Valdo é meu triplamente colega, né? Foi colega na formação do sindicato dos professores, a seção sindical da SEDUFSB, né? E compartilhamos dessa construção durante muitos anos. E também, como professor da universidade, estivemos muito próximos, até nos últimos anos em que eu estive atuando na universidade, nós estávamos no mesmo prédio da educação, porque o curso de letras ainda estava junto. E também escritor, né? Nos últimos anos eu tenho me dedicado mais a algumas atividades, dentre essas de produzir literariamente. E o Valdo já há alguns anos tem
e até já participei de obras com o Valdo em função dessa nossa coleguice. Professor Orlando, nós temos uma pergunta que nós iniciamos todos os programas. Que é Eu o fui que respondendo assim, mesmo sem pergunta. Mas pode perguntar. então tá. Ela dá o título do nosso programa. Assim. Então, Orlando, o que te move? Se eu fosse, eu teria que colocar ao longo da minha experiência diversas coisas que me mobilizaram para ir em frente, né? Num primeiro momento, o que me moveu era eu preciso aquilo que se chama na sociologia de mobilidade social. E eu pensava, se eu não fizer alguma coisa, eu vou ficar nesse espaço. Eu tenho que fazer algo. E uma das coisas que muito primariamente me mobilizou e que depois continuou ao longo da vida, certamente foi escrever. Eu, adolescente ainda, eu já comecei a produzir textos que eu via que produzia, que agradava as outras pessoas. Ou seja, eu fui sempre um leitor desde criança, e continuo sendo muito leitor ao longo da vida, especialmente leitor de literatura e de poesia e de narrativas. E eu quero crer que a coisa que de modo mais permanente tem me mobilizado é a literatura, no sentido de produzir algo, de pensar algo a respeito, que ao longo da minha atividade como docente, exatamente na área de produção textual, me mobilizou no sentido de buscar o conhecimento profundo ou mais especializado de o que significa isso, produzir um texto e que ele tem esse componente de produzir um efeito estético e mobilizar, ou pelo menos produzir inquietação no leitor. Como que é isso? Como que se faz isso? Isso sempre me motivou. Talvez seja a coisa que mais tenha me mobilizado ao longo da vida. Certamente que há outras situações que são contingências, por exemplo, o caso do Memória Ativa, que é um coletivo que surgiu em defesa do patrimônio histórico e cultural da cidade, e que isso me motiva a ação no sentido da coletividade, de ter uma inserção, digamos, cidadã, né? E também tem uma filha de 13 anos que me mobiliza no sentido... Tem outros filhos, mas o afeto, né? O afeto, nesse momento complicado da vida, no mundo, no nosso planeta, ele se tornou agudo. E, felizmente, eu acumulei alguma experiência que eu posso acompanhar. Isso também me move. Então, Orlando... É uma alegria te encontrar aqui, né? E tu não sabia que ia estar aqui, né? Eu não sabia. Foi surpresa. Espero que tenha sido uma grata surpresa. Ah, com certeza. Não, isso que tu falou, né, Orlando, lá do movimento sindical, né? Na época que nós estávamos, né, tentando fundar aqui, né, o sindicato. E eu me lembro que a gente tinha reuniões, né? E às vezes reuniões iam até tarde, avançava a madrugada nos colégios. E às vezes ficavam meio pesadas. E eu me lembro que o Orlando sempre tinha uma piada, uma brincadeira, um trocadilho para fazer. Eu nunca vou me esquecer disso, né? Então, às vezes, a reunião às vezes ficava, né, um pouco mais leve, porque às vezes ficava um clima meio tenso, né? Mas, Orlando, eu queria te perguntar, fazer duas perguntas numa só. Eu acho que uma delas tu não vai conseguir responder, né? Bem difícil. É difícil. Eu não sei se é difícil ou não. Não, a primeira, mas mesmo também seguindo o roteiro, né? Quem é o Orlando? Essas duas perguntas mais ou menos assim como as perguntas da CPI, né? Sim. Só que nós não te demos o direito de ficar calado Não, aqui. Não. A primeira delas é quem é Orlando, né? E a segunda, Orlando Fonseca, eu queria saber onde é que tu estavas no dia 11 de dezembro de 2001. Essa tu responde por um, para te dar tempo de pensar. Pois é, essas coisas. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me localizar em datas.
As datas, normalmente, para mim, elas estão associadas a eventos. E eu estou aqui tentando remexer na minha cabeça. 11 de dezembro é difícil. 2001. 11 de dezembro de 2001 é difícil eu me localizar. Eu já exercia o cargo de secretário, de secretário da Cultura, 2001. Se fosse 11 de setembro ainda era mais fácil, mas de dezembro é mais difícil. Mas era algo relacionado à universidade, vou dar uma dica. Pois é. E Eu vou da universidade daqui. Eu vou responder a primeira, tentar responder a primeira. É claro que nós sabemos, né, Valdo, que o que nós sabemos de nós mesmos, e mesmo que a gente queira dizer alguma coisa, ela depende muito do que os outros acham que a gente é. Depende muito do que as outras pessoas veem. Eu, às vezes, fico realmente impressionado com o que algumas pessoas veem em mim, né? Eu até escrevi um poema que está no site da Melina, não faz muito tempo que eu escrevi, que eu seria o estranho que eu levaria para casa sem nenhum receio. Mas é porque eu tenho essa capacidade de tentativa de autoconhecimento, de me entender, ou de entender por que eu reagi, por que eu não reagi, por que eu disse, por que eu falei, por que eu não falei. Mas certamente é uma construção que ela é altruísta da minha parte. Quer dizer, eu tento ao menos, né? Já sabendo que as outras pessoas vão dizer de mim o que elas acham, então é melhor que eu contribua que elas acham melhor de mim e não o pior de mim, né? E eu tenho uma vida que é muito simples, né? Uma pessoa vivendo no interior do país, né? Não tem a complexidade dos ambientes maiores, né? Que uma grande metrópole produz. E eu tento viver a experiência tanto de ser um cidadão, quanto junto à minha família, né? Um membro da minha família, um bom pai, um bom irmão, um bom cidadão que cumpra com as suas responsabilidades e que vá além desse cumprimento, né? Porque se eu fizer só isso, também ninguém vai achar que eu estou fazendo mais do que deva, né? Porque às vezes, meus filhos especialmente, mesmo que eu faça o que eu acho que devo fazer, eles ainda acham que eu devia estar fazendo mais, né? Isso é normal. Né? Faz parte, né, Valdo? Mas eu tenho essa compreensão, Valdo, de que já que eu tive uma experiência que me colocou em alguns ambientes, em alguns espaços, algumas situações das quais eu não posso mas fugir delas. Eu estou nelas. Eu estou na história dessa cidade. Eu estou na história da prefeitura. Eu sou secretário para muita gente. Entendeu? De 2001 a 2004. E muita gente ainda, ao conversar comigo, me chama de secretário. Pró-reitor não, nem tanto, né? Não me chamam de pró-reitor, até porque, por alguma razão, eu me afastei desse espaço. Agora eu vim entrando aqui e vinha lembrando, aquele prédio ali, estive muitas vezes, aliás, o curso de letras começou ali, depois eu fui professor ali. Quer dizer, eu vinha lembrando dessas coisas. Mas foram anos tão intensos, de 77 como aluno e de 84 em diante como professor, até 2016, que me parece assim muito pouca experiência eu vou fazer para além disso. Então é melhor deixar assim. Melhor vir aqui em bons momentos para dar uma entrevista na rádio, para assistir um espetáculo no belíssimo centro que temos aqui próximo. Então, mas eu tenho essa consciência. E ao ter essa consciência, eu procuro estabelecer um modo de ser e de me apresentar o mais honesto possível, no sentido de não macular essa folha de serviços que eu tenho feito para o meu entorno, para a comunidade da qual eu estou inserida e viver dessa maneira, de entrega. Que é mais ou menos o que o escritor deve fazer, né? O escritor vive de entrega, né? De produzir algo, de passar uma temporada produzindo alguma coisa, e uma vez
se libertando disso, porque para muitos escritores é isso, ele se liberta daquele livro e deixa que o livro ganhe o espaço que ele tem que ganhar na mente e nos corações das pessoas. E é mais ou menos essa a minha tentativa de experiência. Todo esse tempo eu fiquei pensando, o que é 11 de dezembro de 2001? É difícil. Eu vou te dizer, né? Tu estavas na Universidade Federal de Santa Catarina. Participando de uma banca do doutor que defendeu uma tese complicada, misturando ecologia com... É verdade. Otávio Paz. Otávio Paz e ecologia, exatamente. Claro. Desculpe não tá lembrando, mas as datas para mim são bastante complicadas. Quando a Aparecida me falou, a gente conversou, né? Se eu vou fazer essa pergunta, eu me lembro que ele não vai se lembrar. Se tu me dissesse, estavas em Santa Catarina, já ia começar a pensar, seu Walter, sem vergonha, está falando daquela banca muito interessante na qual ele foi malvado, ele não foi malvado, né? Nem uma dica, né? Então, né, eu estava no doutorado lá e eu me lembro assim, eu precisava, assim, né? Eu queria, e eles na universidade sugeriam, né, que a gente convidasse para a banca alguém, né, do programa de pós-graduação aqui, né? E aí eu disse, mas eu não vou convidar ninguém do programa aqui, né? E aí me lembrei assim, né, a questão da literatura, nós nos conhecíamos, né? E foi assim, foi muito legal, fiquei muito feliz assim de tu ter aceito o convite, né? E o livro que resultou da tese foi publicado depois pelo Piaget, né? Sim. Também fiquei muito feliz. Mas só para encerrar essa minha pergunta, né? Você está falando assim do escritor e da literatura, né? O Jorge Luiz Borges, né? Que tinha uma frase que eu gostava muito. Ele dizia assim que não entendia quando os colegas deles, escritores, reclamavam dos leitores. Sim. Quer dizer que o leitor era aquela pessoa, nessa relação escritor e leitor, a possibilidade da felicidade era dada ao leitor, porque ele escolhia o que ler. Sim. Já o escritor não escreve o que quer, escreve o que consegue, né? Consegue. É claro que nossa vontade sempre né, que nos leiam e que gostem de ler, enfim, né? Mas realmente que entendam o que a gente escreve. Isso. Mas vão entender do jeito que eles entendem. Claro, sim. E eles são livres. Muito bom, Orlando. Professor Orlando, está saindo um livro do forno, né? Sim. Há aqueles anos, 100 dourados. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa nova obra. Quando que vai ser o lançamento? Aonde vai ser? Do que se trata? Eu venho trabalhando nesse livro desde 2013, o que significa 13 anos, há 10 anos. Mas não significa que eu estivesse trabalhando o tempo todo no livro. Mas é uma espécie de uma luta com relação a esse texto, porque ele, pelo fato de que eu tenho uma convivência com um grupo de escritores, que é a Turma do Café, nós temos aqui os livros da Turma do Café, eu faço, assim como os outros parceiros, é claro que eu tenho uma vantagem em relação aos demais, porque ao longo da minha vida, eu fui doutor, fiz doutorado da área de produção de texto, né? Mas sempre a gente passa os livros com os outros e vai retirando impressões ou orientações ou indicações, enfim, em relação ao texto. Por isso que ele foi ganhando eu fui ganhando essa dificuldade ao longo do tempo ao produzir, quando algum deles produzia algum tipo de reação que não era agradável. O meu editor também, que é o Valmor Santos, que faleceu há pouco, ainda durante a pandemia, e que me colocou no Rio Grande do Sul, né? Me colocou como autor, especialmente juvenil. Ele também não gostava muito, e eu descobri que ele não gostava porque era um romance adulto e não uma novela juvenil. Mas esse texto, na verdade, ele tem essa conotação que era
da experiência da adolescência para jovem adulto, de uma personagem que vive a transição dos anos dourados, que terminam, se nós formos pensar, terminam com o golpe militar em 64. E esse jovem, pelos dramas pessoais, pelos dramas familiares, as condições de vida dele, mesmo no Rio Grande do Sul, era de que podia viver os anos dourados, o glamour dos anos dourados. Mas, por injunções da experiência pessoal, dos dramas pessoais, das opções políticas que ele faz, porque se nós pensarmos nesse tempo aí, tem a legalidade, tem a formação do Grupo dos 11, que no Rio Grande do Sul pegou em função do discurso brisolista, a formação dos centros populares de cultura, que no Rio Grande do Sul teve mais dificuldade de formar, mas teve, e por fim, o golpe militar. Então, há uma série de situações em que esse jovem se viu envolvido, tanto na sua experiência pessoal quanto nessa relação com esse pano de fundo histórico, e com essa história, nem é pano de fundo, é essa história, ele está envolvido nela, ele acaba vivendo esses anos sem os dourados que ele poderia viver, mas não conseguiu. Essa é, digamos assim, a condução dessa narrativa e dessa experiência. E esse é o meu 14º livro solo, porque tem muitos livros escritos com outros e em antologias, e provavelmente eu vou ter dificuldade hoje, daqui para frente, de pensar, vou escrever outro romance. Eu vou escrever outro tipo de narrativa, a crônica, me agrada muito a poesia, mas narrativa longa vai ser um pouco difícil que eu escreva. E então esse romance, Aqueles Anos Sem Dourados, da editora Bestiário, que tem uma relação com a Sina Poética, que é da Melina Guterres, em Santa Maria, vai ser lançado, o lançamento dele, com sessão de autógrafos, no dia 6 de dezembro, é uma quarta-feira, no Moju, que é um pub, um restaurante que tem ali na Duque de Caxias, a partir das 19 horas. Então, quem mora em Santa Maria ou nas localidades perto já tem um compromisso no dia 6. No dia 6. Posso continuar e fazer uma outra pergunta antes da tua? Tu escreves para diferentes idades. Sim. Né? Eu sou escritora de literatura infantil. Sim. E eu vejo assim, e eu acho que para mim, é o mais difícil. Sim. Né? Porque tu conseguir chegar nas crianças com uma linguagem adequada, sem ficar uma coisa assim boba ou Sim, sem conteúdo. Tratar a criança como se ela não tivesse imaginação muito maior do que a nossa, né? Sim. Quais dessas idades tu achas assim mais difícil de escrever para criança, adolescente? É o texto infantil, sem dúvida nenhuma. Eu, de 2001 a 2016, eu tive a oportunidade de produzir 4 livros, novelas juvenis. O último livro meu, solo, é Estojo Vazio, que é uma novela juvenil de 2013, que eu lancei junto com a WS Editora. Através do programa da WS, que era o Autor na Sala de Aula, e através do projeto Autor Presente do Instituto Estadual do Livro, eu estive em 40 municípios de 2001 a 2016. Em alguns deles eu fui mais de uma vez. Por exemplo, na Metoque eu fui 3 vezes. Em Juí eu devo ter ido de 3 a 4 vezes. Em alguns lugares eu fui mais de uma vez. Com essas novelas juvenis. E aí eu recebi uma solicitação da Fundação ENI para escrever um livro infantil. Eu tinha uma ideia, escrevi o livro, que foi lançado pela WS também em convênio com a Fundação ENI, que foi distribuído em vários lugares, várias escolas da região. E eu fui conversar, em todos eles tinha essa proposta da WS, né, que era a venda do livro. Aí os alunos liam, faziam trabalhos, faziam releituras e depois eu ia lá conversar com eles. E a minha maior dificuldade foi conversar com as crianças. Embora o meu texto tenha alcançado
o público infantil. Com o público, então, assim, para mim, o autor, aquela divisão da leitura, né? Pré-leitor, leitor em formação, leitor em progresso, leitor crítico. Eu começo do leitor crítico em diante, ou seja, aquele leitor que consegue ler e interpretar. Anterior disso, a imaginação deles é muito grande e aí tem que trabalhar a linguagem nessa direção, de que não diminua o fator construção literária. Porque a minha compreensão do fazer literário é de cooperação, é altruísta. O escritor produz um texto que vai cobrar, digamos assim, a participação ativa do leitor na interpretação disso, na construção das coisas que estão colocadas no texto para que ele, leitor, tenha a percepção da cena, do caráter das personagens, do que as personagens estão falando, do que isso se trata, quais as referências históricas que tem, as referências geográficas, enfim. O leitor é que vai produzir essa compreensão. E o escritor tem que saber dosar essa linguagem para não entregar todas as coisas, achando que o leitor é um babaca, que ele não tem condições. E isso acontece muito com a escrita para a criança. Por isso que, para mim, o mais difícil realmente é produzir uma leitura, um texto em que a criança participe da construção. Ou seja, que tu dose a economia da linguagem para que o escritor está produzindo um texto em que ele produz uma estrutura e essa estrutura deixa espaços, né, margem para que a criança construa junto. Imagine. E o adulto, digamos assim, tem mais, para mim ao menos, tem mais facilidade disso porque tem uma bagagem maior de construção. A criança, ela não pode ser enganada nesse processo, ela tem que ser estimulada a produzir. E é um desafio grande escrever e não cair nessa de achar que a criança não entende, portanto, é bobinha. E daí o texto é mais bobinho ainda, né? Então, realmente é muito difícil, muito complicado a produção de texto infantil. Eu tenho duas obras, uma que é O Segredo dos Sapatos Novos, que é o que eu fiz para a Fundação Eni, e tive também um outro que é Berinjelo, que é um cachorro que adota duas crianças, que é o Berinjelo, que foi lançado pela editora Movimento de Porto Alegre. Então, Ronaldo, tá escutando, dá vontade de fazer outra pergunta. Exato. Muitas perguntas. Essa relação com as crianças, realmente, assim, né? Eu sempre brinco, as crianças sofrem muito com os adultos, sabe? São tratadas de uma maneira, né? Às vezes esses diminutivos que usam na educação, por exemplo, usam muitos diminutivos com a criança. Eu sempre brinco, na saúde também, né? Eu, um tempo, me envolvi com o pessoal da saúde, chega uma enfermeira com uma injeção do tamanho dessa caneta, eu vou te dar uma injeçãozinha, nenezinho, a criança está apavorada, entendeu? Não vai doer nada. Não. Como não vai doer nada? É claro que vai doer, mas ela tem que ter a consciência de que vai doer, mas que é pouquinho. E que vai passar, e que a dor que ela vai ter, se não tomar, vai ser muito maior. Essa sim. A educação, acho que se é levado mais longe. Não é por acaso que existia o jardim de infância. A criança era uma florzinha, né? Ou então, por enquanto, já tem alguns colegas que, aqui na universidade, que falam das crianças, os meus anjinhos, né? Criança é anjinho, né? Sim, professora é tia. Mas, Orlando, essa conversa toda aí, né? E quem escreve sabe, né? Que não é só escrever na nossa vida, nada do que a gente faz vem do nada, né? Vem de algum lugar, de alguma coisa, de alguma vivência, né? Então, e como tu circula assim em diferentes temáticas, em diferentes, né, públicos, assim, leitores, quem é que te influencia? Quem é que te influenciou? Tu já falou que desde pequeno tu lia, né? Sim. Então certamente que até hoje essas leituras de infância te influenciam. Poderia citar alguns para nós, para os nossos ouvintes? Sim, o meu primeiro contato com a literatura, que no Brasil, dos anos 60,
era comum, esse era Monteiro Lobato. Eu nem sabia ler, a minha irmã é que sabia ler e lia para mim e para o meu irmão, que é 1 ano mais novo que eu. Nós temos assim uma escadinha, né? Um ano e pouco. E a minha irmã já sabia ler e ela lia uma coleção que a gente ganhou do Monteiro Lobato. E eu fiquei de tal modo impressionado com aquela capacidade que a minha irmã tinha só tinha letra, não tinha figura ali, e ela conseguia contar uma história que estava ali, que eu fui pegar os livros dela para aprender a ler. Eu aprendi a ler antes de ir para a escola, exatamente pelo interesse em relação à leitura. Então eu li toda a coleção, depois fui lendo toda aquela coleção que o Monteiro Lobato tinha que estava disponível, né? Porque está escrevendo desde os anos 30, 40, então havia muita coisa. O acesso era muito grande. E era um autor em língua portuguesa que se tinha um acesso mais facilitado, né? E só mais recentemente que eu vim saber da eugenia do Monteiro Lobato, das questões racistas que envolvem o texto dele, mas naquela época o encantamento que ele produzia e a técnica que ele usava para produzir o seu texto me agradou muito, tremendamente. Eu certamente tive alguma influência por aí de como produzir um texto para encantar alguém, né? Eu lembro que também um livro que eu ainda adolescente, devia ter 12, 13 anos em relação às coisas que aconteceram na época, tive contato com O Continente, do Érico Veríssimo. Com essa idade. Uma edição original ainda, tinha folhas que eu tive que pegar uma régua para poder abrir, porque ela estava fechada. Tinha na biblioteca de alguém, eu me impressionei com aquilo, e alguém me disse, olha, esse é um autor bom, e O Continente. E de Todo o Tempo e o Vento, o que mais me impressionou é O Continente. Na verdade, eu só fui ler o Retrato e o Arquipélago já no curso de letras. Então, naquele período de criança, eu li O Continente. E eu fiquei impressionado com a maneira como um autor era capaz de dar vida a coisas que o meu avô contava, né? Quer dizer, da experiência que eu podia detectar. Meu avô gostava muito de contar história. O único avô que eu conheci, o outro avô já havia falecido. Contar histórias do Rio Grande do Sul e da experiência de estar no Rio Grande do Sul, nesse espaço, com todos os elementos típicos do imaginário desse espaço, e estava ali muito bem elaborado no texto do Érico Veríssimo. E aí eu passei por todas, passei pela fase da poesia. Eu lembro de ter escutado no rádio o Prado Vepo recitando e lançando o livro, e eu achei aquilo maravilhoso. Como alguém pode escrever poesia e dessa forma e ainda está lançando livros, né? Vou por esse caminho. E passei por todos os grandes poetas brasileiros, né? Drummond, Bandeira, Cecília Meirelles, Mário Quintana, passei por eles como leitor. E eles exerceram bastante influência na minha experiência. Um outro aspecto que é importante é que quando eu recebi um prêmio de poesia, Revelação Literária, a PSU Revelação Literária é o nome do concurso, com o Instituto Estadual do Livro. E a comissão julgadora era ninguém menos que Mário Quintana, o Nejar, Carlos Nejar, e o De Grazia, José Eduardo de Grazia. E eu tive a oportunidade de conversar com eles em Porto Alegre, menos o Nejar, que eu conversei por telefone, porque a premiação era lá na Caldas Júnior, que era junto com a Caldas Júnior, o jornal Correio do Povo. A partir dessa premiação, eu fui convidado a escrever crônica em Santa Maria. Então, de 78, em 78 eu recebi esse prêmio. De 78 em diante, eu tenho escrito crônica no jornal desde então. Né? No jornal Razão, no primeiro site que o Terra tinha, que era a Cidade Cultura. Eu fui escrevendo, depois passando para o Diário, quando era da RBS, enfim. Isso me fez criar uma perspectiva de olhar sobre a comunidade que eu estou, ou ler as notícias, ou prestar atenção nas coisas que estão acontecendo de modo diferente, que era para escrever crônica. E aí eu fui ler os cronistas também, Rubem Braga, né, o Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, o Luiz Fernando Veríssimo, que tinha começado
pouquinho antes, né, final dos anos 60, que tinha começado, mas já era um excelente escritor. Milor Fernandes, me agradava muito o texto desses humoristas como Milor Fernandes, Leão Iliachar, o Carlos Nobre no Correio, na Zero Hora, eu acho. Então, esses humoristas me agradavam muito, né? Então eu fui retirando deles essa experiência. E isso, escrever crônicas e ter o compromisso de escrever crônicas, primeiramente todos os dias, depois semanalmente, isso me fez, tanto pelo exercício da prática textual, quanto de buscar referências. De buscar as referências, de como ser influenciado para produzir em diferentes espaços e para diferentes textos e diferentes públicos, né? E isso foi moldando esse meu processo de produzir textos e, enfim, foi chegando ao que sou graças a essas leituras, certamente, e uma leitura para além do leitor que tem prazer da leitura, não um leitor que fica olhando como é que conseguiu fazer isso. Como é que eu não escrevi isso? Olha, a nossa conversa tá assim, ó, fantástica. Mas, professor Orlando, professor Valdo, eu vou ter que chamar um intervalo, mas rapidinho a gente volta. De volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a apresentação do professor Valdo Barcelos e com a presença do nosso convidado, professor doutor Orlando Fonseca. Professor Orlando, ainda sobre as crianças, como o senhor vê essa questão do uso das telas por crianças? Quem nos ouve sabe que essa é uma pergunta bastante recorrente que eu sempre faço, porque é algo que me preocupa muito. As crianças substituindo livros por celulares, tablets. Como o senhor vê essa nova forma de aprendizagem? Eu acredito que assim, que nós não temos como fugir dessa realidade, né? Eu acho que é preciso que ainda basta que a gente olhe as estatísticas com relação à leitura, né? Retratos da leitura no Brasil, da Câmara Brasileira do Livro. Está meio defasado o resultado, mas os resultados ainda são válidos para hoje, que acho que foi 2001, 2021, 2022, saiu a última estatística da leitura. Os brasileiros leem quando estão na escola, e nos anos iniciais. Depois, quando começa a se preparar para vestibular, para o Enem, já vão abandonando a leitura e não voltam mais. Os leitores adultos, para ter uma ideia, o leitor adulto no Brasil, e nós estamos falando de livros, né? Livros impressos. O leitor adulto no Brasil, ele é muito pequeno o percentual relacionado com esse público que lê nas fases iniciais, que é a escola que estimula, né? E mais de 50%, 60%, não estou lembrado exatamente o número, diz que o livro que leu é a Bíblia. Então, assim, não é exatamente um livro que possa ser tomado entre os livros que são de formação cidadã ou formação cultural. Ele vale para a fé. Para outras coisas, é um tanto difícil dizer que a Bíblia possa ter alguma influência. Então, a escola tem um compromisso. Tem um compromisso de produzir um encantamento nas crianças, que é o encantamento do livro impresso, de ser lido na página impressa.
já existem estatísticas, porque nós temos hoje já geração adulta, já nascida no mundo conectado, em que ele está conectado, que ele usa a internet, que ele usa celular, que ele usa o tablet, os leitores, né, os equipamentos para leitura, a tela do computador, e já se sabe, já se tem informações, dados, de que há um prejuízo muito grande na formação argumentativa, na formação expressiva desse público. Porque o que um livro é capaz de produzir? A leitura de um texto, de uma história, de uma narrativa que se delonga por 20, 30, 40 páginas ou mais. Tá? O ganho disso é que a criança, ao estar se formando, ela está aprendendo a combinar elementos da continuidade do texto e reter na memória aquela informação que vai ajudá-la a entender para onde vai essa personagem, o que acontece com ela, o que está acontecendo, onde está acontecendo isso. Todas essas coisas são informações que estão ali e que carecem da continuidade. Lendo apenas pequenos trechos, naquela rolagem infinita da tela do celular, que é onde a maioria das crianças, né, no smartphone, é onde as crianças hoje e os adolescentes leem. Isso não produz uma toxicidade imensa do ponto de vista de aquisição de informações. O livro não, o livro produz uma reflexão a partir da paciência de ir acompanhando o texto e virando as páginas. Então, certamente, alguma coisa vai ter que ser feita para que essas gerações aprendam de alguma maneira, porque tirar essa tecnologia vai ser difícil. Eu escutei um dia alguém defendendo a ideia de que, já que não dava para vencer essa tecnologia, que tinha que usar a tecnologia a favor. Eu sou contrário a isso. Eu acho que essa tecnologia não tem que ser colocada na escola. Até o momento, mas não é dizer assim, é saudosista, quer o livro impresso. Não, não é isso. Um dia, por questões ecológicas, nós não teremos livros impressos, porque não haverá, será tão caro derrubar florestas para produzir celulose para os livros, e não haverá ainda uma forma de reciclagem, de reaproveitamento de celulose para fazer outros livros, que não vai ter livro impresso. Isso vai acontecer em algum momento. Mas até lá é possível que se trabalhe com essa ideia e que se forme na mente de uma criança, de um adulto que está se formando, amadurecendo o seu pensamento, de que é necessário ter essa leitura extensiva para a sua compreensão da vida, do mundo, da realidade. Então, a tela ela é mais prejudicial, então a escola não tem que trabalhar com isso, a escola tem que deixar para lado. Aliás, existem estados nos Estados Unidos que aboliram, não tem nada de tecnologia. E os países nórdicos e Coreia do Sul, que foi uma das primeiras que introduziram esses equipamentos na sala e viram que isso é mais prejudicial do que o antigo modelo. A tecnologia do livro ela é do século II da nossa era. Do século II, ou seja, páginas coladas uma na outra, né, e com uma capa. Essa tecnologia só foi sendo aprimorada, mas ela é assim. Primeiro era escrita à mão e depois com os tipos móveis do Gutenberg, e que foram sendo aprimorados. Mas a tecnologia é a mesma. Folhas costuradas com uma capa. Do século II. E toda a modernidade foi construída a partir disso. Então, é difícil dizer que uma tecnologia como essa, de apressamento de tudo que está na tecnologia das telas de celular, de tablet, de computador, ela possa suplantar esse processo de formação da nossa capacidade de raciocinar, de produzir reflexão sobre o mundo e permitir que se faça expressão disso, a expressão que nós conhecemos hoje. E as crianças, assim, eu trabalhei na escola há 22 anos. Trabalhei muito tempo com alfabetização, educação infantil, séries finais, ensino médio. Toda a educação básica eu passei pelas séries, pelos anos.
E às vezes, quando eu trabalhava com alfabetização, como eu tinha 40 horas, eu trabalhava à tarde com alfabetização e nas outras 20 horas, séries finais e ensino médio. No decorrer dos anos, muitos alunos que eu alfabetizei voltaram a ser meus alunos ou nas séries finais ou no ensino médio. E algo que sempre me chocou foi que eu lembrava daquela criança com uma capacidade imagética fantástica, criava, às vezes ainda não conseguia produzir um texto escrito, mas criava histórias fantásticas. Chegava nas séries finais ou no ensino médio, não conseguindo produzir uma frase. A grande dificuldade é que há um abismo entre a escola e a casa. Eu sou um leitor, meu pai lia. Meu pai era pedreiro, ele trabalhava o dia inteiro e ainda antes do sol se pôr, ele ia para o pátio da casa com um livro na mão e ficava lendo, até escurecer. Ou seja, eu via meu pai lendo. Isso significa o quê? Bom, nessa família se lê. Não adianta um pai, ou uma mãe, ou um tutor, ou alguém que cuida de uma criança, diga, vai ler esse livro. Se ele nunca vê essas pessoas lendo, ele não vai achar que precise ler. E existe uma situação que a gente tem que levar em consideração. A imaginação infantil, ela é muito maior antes da aquisição da linguagem e do apronto da escrita. Ela paga a imaginação infantil paga um preço elevado de entrar no letramento, de ser letrado. A cultura letrada diminui intensamente a imaginação infantil. Então, todo aquele processo sem problema nenhum de solução de continuidade, ela vai contando a narrativa, misturando o que ela imagina com o que ela viu, o que ela sabe, o que ela tem conhecimento, isso... o letramento vai acabando gradativamente com isso. Claro, ela passa por um processo. Por isso que é importante que a escola traga para ela livros que adultos escrevam com a mesma capacidade de imaginação que ela, para ela ver que isso é possível. É só uma questão de adaptar essa nova maneira de pensar o mundo, de ver o mundo e de expressá-lo. Por isso é fundamental isso. Mas não adianta a escola fazer todo o esforço para levar as crianças a isso, para a biblioteca, para os livros, e depois chega em casa e ele não tem contato nenhum. Então é fundamental que a relação entre o esforço que a escola faz para recuperar a capacidade imaginativa da criança, porque ela tem que entrar no mundo letrado, ela precisa. É da natureza da nossa civilização. Ela precisa fazer isso. Ela vai pagar um preço, que aquela imaginação ela vai ir se perdendo. Mas se ela for colocada em contato com o processo de imaginação que a literatura produz, ela vai entender que isso é possível dar continuidade. Mas precisa ter uma relação muito, muito solidária entre a escola e a casa. Com certeza. E o nosso tempo está indo. Não, né? tá. Só olhando assim, essa coisa, né, das tecnologias, principalmente do ponto de vista dos processos educativos e das crianças. Os caras fundadores desse negócio que nós estamos usando aí hoje, dessas grandes redes, lá da Toca da Minhoca, na Califórnia, da Toca do Silício, uma das primeiras coisas que se reuniram, acabam se reunindo lá, né? Então foram morar lá, muitos deles. Que eles viram que eles precisavam fazer alguma coisa, como as crianças ficarem longe disso. E eles contrataram professores, criaram uma escola que existe até hoje lá na Califórnia, no Vale do Silício, onde tecnologias desse tipo não entram, a não ser num momento muito especial para uma atividade pontual particular, que eu acho que é uma das coisas que a gente pode fazer, né? Isso. E essa coisa da imaginação, né? O autor lá da minha tese, que faz tempo que eu não leio, né? Ele dizia que a infância, né, é o tempo e o lugar da imaginação, né? E tristemente o que a gente vê com a escola, sem querer falar mal dos nossos colegas professores, né, porque já tem gente demais falando mal dele, não precisa mais um, é que quanto mais tempo a criança fica na escola e também
parece que meio que tristemente cada vez mais cedo. Pobre das crianças já estão nascendo na escola. É uma Sim. tristeza isso, né? Isso, Quer dizer, ela acaba, às vezes, É dependendo da treinamento, escola. né? Treinamento. É treinamento e adestramento, Adestramento. educação não é. É. Mas e aí, Orlando, então? E as feiras dos livros, então? Como é que ficam nessa história toda? Que tu é um rato de livraria e de Sim. feira de livro, né? Sim. Infelizmente com o tempo, elas vão migrar para alguma outra coisa. Porque como eu tô fazendo essa consideração, em algum momento não vai haver celulose para se fazer livro impresso. Em algum momento vai ser caríssimo produzir um papel que já é caro. Quem trabalha né? Quem tem que viver ou que está em contato com isso sabe a dificuldade que é a produção de livros, porque o papel é caríssimo e ele vai se tornar cada vez mais caro, porque ele é um ativo caro na economia de qualquer lugar. Porque precisamos derrubar uma floresta inteira para produzir alguns livros. Né? É necessário água em quantidade para que as árvores cresçam. Então isso vai se tornar caro e isso vai, de alguma maneira, vai mudar. Não sei quanto tempo, eu não sei estimar esse tempo. As coisas estão muito rápidas, estão se processando muito rapidamente. Né? E o que não dá para se perder, Valdo, porque a Feira do Livro tem essa compreensão, não é apenas para a venda do livro, mas é que também esse congraçamento em favor da leitura. E a leitura em favor da elevação do humanismo, coisa que nós estamos precisando hoje. Bastante. Muito, né? Nós estamos precisando da visão humanista para que as ações governamentais, dos coletivos cada vez maiores, né? O Estado, o país, os continentes se relacionem melhor. É o humanismo que falta. Então a leitura se encaminha nessa direção, né? Se encaminha para esse momento. Essa leitura que não pode se perder. Ou seja, que se migre para uma outra plataforma, mas que a capacidade de busca do entendimento e da expansão da mente, é para isso que serve a leitura, a expansão que a mente pode produzir e que na direção do humanismo, né, é necessário para além da Feira do Livro, que talvez um dia ela não exista. Mas enquanto existir, a gente vai estar ali, né? Autografando o livro, comprando o livro. Tá? Como diz um amigo meu, que outra vez que eu convidava ele para uma sessão de autógrafo na Feira do Livro, ele pegava o livro, né, e dizia: esse negócio de ter muito amigo escritor vai me levar à falência. Beto São Pedro. E as feiras dos livros ajuda a formar leitores e a popularizar a leitura? Está no esforço, né? Eu acho que é válido o esforço hoje, porque, na verdade, a maior, pelo menos no Brasil, eu não tenho dados fora do Brasil, mas pelo menos no Brasil, pelos dados que a gente tem, estão registrados, está lá na Retratos do Brasil, que é um projeto que a Câmara Brasileira do Livro produz e mantém há muitos anos. Está lá, é a escola. A escola é que está carregando nas costas não apenas a responsabilidade de alfabetizar, e depois de encaminhar o cidadão para o letramento, para a cultura letrada, como estimular o gosto. Então imagina-se que num universo de 100 crianças, se 5 crianças estão saindo para chegar no ensino médio ainda interessado em leitura, já está ótimo. Mas não deveria ser assim, né? Deveria ter um número muito maior de adolescentes e jovens ainda mantendo o gosto, o prazer de manusear um livro e de se interessar pelo que está naquele texto ali, como é o que acontece com as crianças nas séries iniciais, com a escola contribuindo para isso. Então as feiras realmente elas precisam, são necessárias no sentido de levar o interesse, manter esse interesse em torno do livro. Agora o senhor estava falando e eu lembrei de uma história, ainda na sua resposta anterior.
quando disseste que tu és um leitor porque o teu pai lia, Sim. né? Eu lembrei agora que uma mãe, certa vez, me perguntou, que ela queria muito que o filho lesse e o que ela podia fazer para o filho ler. Eu digo, e a senhora lê? Muito raramente, quase nunca, mas eu quero que ele leia, porque eu sei que é importante. Sim. Eu não leio, mas eu sei que é importante. Eu digo, bom, então não tenho o que fazer. O filho vai ser um leitor Sim. se ele ver os Isso. pais lendo, manuseando os livros, lendo jornal, lendo revista, mas lendo, Sim. né? Então é a única forma. Exato. Não adianta o pai e a mãe nunca pegarem o livro e comprarem infinitos livros para as crianças. Não adianta, Não adianta. né? Não adianta. Se quer que os filhos sejam leitores, tem que ler. Nos dados da OCDE de 2015, mostrava a diferença entre as bibliotecas familiares do Brasil e as bibliotecas familiares na Coreia, por exemplo. Eles davam um exemplo ali entre os países da OCDE. No Brasil é quase zero a biblioteca familiar. E a biblioteca familiar nesses outros países, que são membros, né, tanto os nórdicos quanto europeu, do modo geral, que tem essa tradição de leitura, quanto mostrava ali na Coreia. É muito grande a diferença entre ter os seus livros em casa. Claro que ali estão olhando a ideia de que quantos livros leem por ano, né? O Brasil mal consegue ler 2 livros na população geral por ano. Enquanto nos países em que a leitura ela se reflete sobre o PISA, né, que é o exame aquele do ensino médio, nesses países da OCDE, e que envolve matemática e leitura e interpretação de texto, se reflete positivamente. Os coreanos não são só bons na matemática ou no K-pop, né, na música, não, eles são bons também em leitura e interpretação. Claro que eles estão tendo... Tem problemas, né? Porque nos últimos anos esse modelo de educação totalmente tecnológica já viram que não é o melhor caminho. Tá? Então, nós temos mais uma última pergunta, bem rapidinho. É uma pergunta que tu deve ter feito muitas vezes, mas acho que os nossos escutantes aí merecem que tu diga para eles. Mas antes disso, né, um dia eu estava caminhando, e já tinha levado um bloquinho assim, um lápis pequeno, né? E aí, caminhando, tu viaja, né? Tu não tem nem ideias. Aí eu tive uma ideia lá para uma poesia, um negócio, eu parei, fui num poste assim, de luz e comecei a escrever. E vinha vindo 2 senhoras caminhando no sentido contrário. E elas passaram por mim e eu estava ali fazendo assim, né, escrevendo. E aí eu olhei para trás quando elas passaram e elas estavam fazendo assim uma para outra, né? E tá doido o negócio. Ou é anotador do jogo do bicho ou é doido. E qual é o teu processo criativo? Como é que ele acontece? O Paul Valéry tem uma poeta, Valéry, Sim. tem um ensaio dele, que ele produziu muito sobre o processo criativo e sobre o processo criativo dele. Um dos poemas mais famosos dele é Cemitério Marinho. E ele explica que o Cemitério Marinho começou para ele caminhando na rua. Exatamente nesse processo. Ele estava caminhando e ele percebeu que havia uma consonância do seu pensamento com aquele andamento que ele estava tendo, caminhando, e que começou a aparecer uma algaravia. Ele chama isso de algaravia, uma coisa assim que não tinha nem palavras, mas que ele foi reunindo e ele começou. E aí ele não usou o post, né, mas ele usou a memória para dar continuidade a esse texto. Eu normalmente, quando se trata de narrativa, eu começo com uma ideia. E a minha ideia, por exemplo, aqueles anos sem dourados, começou com... Eu vou produzir uma narrativa de um jovem que não consegue viver os anos dourados. Ou seja, que ele viveu nos anos dourados, mas não conseguiu viver os anos dourados. Pensando nessa extensão, como o Vitor Biasoli, que faz a apresentação do livro, que a gente tem que fazer essa extensão dos anos JK até 64. Porque tem um ciclo de situações que estão postas nesse período para além daqueles anos do JK. Nós vamos ter o cinema novo, que passa dos 50 para os 60. Nós vamos ter a bossa nova, que vai passar dos anos 50 para os 60. Então tem uma extensão. Uma extensão da ideia de país que está nessa... E a ideia era essa.
Uma ideia, vou ter essa ideia. No caso do Estojo Vazio, eu tive uma ideia. Não, vou escrever um adolescente, uma menina que ela gosta de estar encerrada, não gosta de conversar com ninguém. E no Natal ela vai ser sequestrada por um Papai Noel. Então daí eu fui construindo a narrativa a partir dessa ideia, né, para colocando exatamente, fazendo uma coisa que eu li a respeito da literatura para jovens, para os adolescentes. Tem que criar um dilema. Tem que criar uma situação dilemática que faça com que o leitor seja forçado a ir para um dos lugares. Ele tem que optar por alguma coisa. É o que aconteceu da noite para o dia, por exemplo, que é um jovem que se perde numa noite e ele é encontrado, e ele é ajudado por um marginal, uma pessoa, um adolescente também, que vive na rua, e ele é ajudado a se encontrar, ele ser ajudado a encontrar encontrar o seu pai. E ainda, lá no meio, ele ainda é forçado a participar de um assalto. Né? Então, quer dizer, ou seja, ele está ajudando. Eu estou ajudando, tem que me ajudar também. Então, é criar o dilema. Então, no caso da narrativa, a ideia normalmente surge, como eu vou escrever, a partir da ideia. Não é da configuração da personagem, não é a configuração do drama, não é primeira configuração da ideia. E depois eu vou... Bom, é um jovem... Se ele vai se perder numa noite e isso vai transformar a vida dele, é melhor que ele seja um adolescente. Porque um adolescente vai ter essa percepção de mudança tão rápido. O adulto é difícil, criança não vai ser possível. Então, eu vou a partir do entorno da ideia, vou criando todas as situações que estão postas para a narrativa. Já a poesia é um pouco complicado, assim, porque eu não tenho como dizer assim, estou andando, eu posso estar andando na rua também, já tive muitas ideias assim, mas eu não preciso escrever, Valdo. Eu guardo na memória, eu consigo guardar um texto longo na memória. Depois que eu escrevi, eu já não guardo mais, já tenho dificuldade de memorizar. Mas enquanto eu estou produzindo, eu consigo guardar as palavras e as combinações que elas podem ter. E claro que depois eu vou para frente hoje eu vou para frente do computador. Muitas vezes eu de noite, quando me acordo também, tenho ali do lado na gavetinha da mesinha de cabeceira, tem um livrinho, né, tem uma caderneta, tem uma caneta para eu anotar. E às vezes eu faço anotação de 2, 3 palavras e elas servem como referência para o conjunto da ideia que me ocorreu, para onde que vai conduzir esse texto. Mas você gosta de conversar, o Vali Salomão, aquele maluco, né? Ele dizia que a memória é uma ilha de edição fantástica, que é capaz de editar coisas que nem existiram. Exatamente. Eu achei isso muito louco. Não, que tu tens a ideia e vai construindo em cima da ideia. Mas tu constrói exatamente como a ideia. Porque eu te pergunto, porque eu tenho uma curiosidade, porque eu digo que o meu processo criativo é muito maluquinho, assim, é bem como eu sou. Porque às vezes eu tenho uma ideia para escrever uma história e começo a escrever e aquela história vai tomando um outro rumo, ela cria vida própria. Eu digo, ela sai, não me obedece mais. Ela vai para outra, sabe? Eu não fico com a ideia inicial, eu vou por outro caminho. Tive uma ideia inicial, mas no escrever ela se constrói. Mas tu entendeste que, por exemplo, a minha ideia ela é para além da ideia inicial. Ela não é uma ideia inicial, ela é a ideia. É um jovem que vai se perder, alguém que vai se perder numa noite, entendeu? Não é dizer ideia inicial. Não é ideia. Quase nunca. É muito difícil, às vezes, por exemplo, nesse Estojo Vazio, a última coisa que eu escrevi foi a introdução, foi o início do texto. Não é a ideia inicial. Ou como o texto vai resultar escrito é outra coisa. É outro trabalho para mim. Primeiro eu tenho a ideia e depois eu vou formulando, vou anotando coisas. E aí o fundamental, Maria Aparecida, o fundamental quando se tem uma narrativa é que se saiba o início, o meio e o fim. Não que tu vai escrever isso na narrativa, nessa ordem, início, meio e fim.
Mas é fundamental que tu tenha essa, como diz o Cortázar, né, o Julio Cortázar, contista argentino, ele tem que ter a atenção da totalidade. Tu tens que ter essa atenção da totalidade, senão tu vai perder. O Luiz Antônio Assis Brasil, o Luiz Antônio Assis Brasil, que tem oficinas literárias, né, e instruiu inúmeros escritores, entre alguns o Vitor Biasoli, que lançou esse livro a partir de uma oficina o último livro dele, né, Os Caminhos de Santa Teresa. Ele diz o seguinte: se tu não tens esse conhecimento de para onde vai, é possível que a personagem morra de tuberculose na página 40 sem dado uma tossidinha desde o início. Então, tu tens que ter essa situação. O leitor é que tem que ser conduzido de modo que ele ache que as coisas estão indo. O escritor tem que ter a coisa na mão. Ele sabe para onde vai. Que ele pode dar pistas falsas e dar indicações diferentes, mas ele vai chegar ali. E esse é fundamental. Porque o leitor não pode ser... Ao leitor não se pode negar nenhuma informação e também não se pode, digamos assim, o leitor se sentir... mas tá, e daí? Né? Não pode, no final ele não pode chegar aí, tá, e daí? Sim. Não, ele tem que chegar em algum lugar no final. Mesmo que seja não lugar, não acontecimento. Porque há situações em que as coisas realmente não acontecem, mas elas estavam tá tudo apresentado ali acontecendo. Pega, por exemplo, alguns romances ou contos, novelas ou contos da Clarice Lispector, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Quer dizer, não, ela não apresenta ali no trecho que a gente está lendo o que está acontecendo. Mas a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. Porque é impossível que aquela personagem esteja daquele modo que não estejam acontecendo coisas. E isso é genial, né? Essa é a genialidade. Por quê? Porque ela como escritora, sabe para onde as coisas estão. Mas dá uma impressão de que a personagem é meio doida e que a vida é realmente doida e que as coisas são assim. Então, é importante, no meu caso, e nos processos em que eu pude, de alguma forma, instruir para a produção textual, a ideia o escritor tem que ter, tem que ter a condução, o controle. Tem que ter o controle. Ele pode se perder, mas ele vai chegar em algum lugar. E esse chegar em algum lugar pode ser surpresa, mas pode não ser surpresa. Mas também não pode deixar o leitor frustrado, né? Foi conduzido para uma coisa que não aconteceu, foi conduzido para uma coisa que aconteceu, mas como que chegou? Como que aconteceu isso? Daí ele vai voltar algumas páginas. Se ele é bem interessado, né? Porque senão ele pode ser desinteressado de tal forma que ele diga: já que não aconteceu nada, esse escritor aqui eu não como mais. Pois é, né? E aí o homem tem que se aposentar da universidade, né? Tá aqui falando com a gente, né? Sim. Olha, eu vou ter que dar a má notícia, que o nosso tempo já está esgotado. Professor Orlando, quero te agradecer imensamente. Nosso programa foi uma verdadeira aula, muitas aprendizagens. Te agradeço imensamente de estar aqui no TEMOV junto conosco. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu gosto de falar sobre essas atividades que eu tenho desenvolvido ao longo da minha vida, que, afinal de contas, ser professor e hoje estar conduzindo uma ação de escritor, né, é o que me dá significado. Então, está tudo certo. Estou aqui fazendo algo que é muito positivo para mim e agradeço a oportunidade. Agradeço também ao professor Valdo por estar aqui apresentando junto comigo o TEMOV. Muito obrigada. Obrigado também. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOV, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira.
Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. O nosso canal já está com quase 20 mil inscritos. Então, se você não se inscreveu ainda, corre e se inscreva e nos ajude a chegar aos 20 mil. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz.